Quem aí mais gosta de música antiga? Essa música movimentou milhões. Aí só um pedacinho pra não dar direitos autorais no vídeo, né? Senão você tem todo o trabalho de gravar pra depois... Enfim, eu parei tudo que eu tava fazendo aqui, trabalho pra gravar esse vídeo, pra falar justamente sobre o manual do homem moderno. Que é realmente o cara que trabalha, estuda, se dedica a algo, tem uma profissão, tem uma... além de uma profissão, ele também investe, ele também cuida da própria casa, cuida de si mesmo. Geralmente o homem solteiro é um cara que já foi casado, teve uma frustração no relacionamento e hoje em dia ele vive sozinho. Esse é o meu caso? Digamos que sim e não. Por quê? Hoje, graças a Deus, eu tenho um relacionamento legal, porém é aquele relacionamento que é cada um na sua casa, sabe? Quem sabe no futuro, pode ser que a gente venha a morar junto, mas como cada um tem a sua casa, a sua vida para cuidar, por enquanto a gente tá nessa. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar justamente é sobre como viver nesse estilo. Por quê? Tem muitos homens que eu vejo hoje em dia... Pera aí, deixa eu colocar o telefone no tripé, que eu não quero tá cansando meu braço ficar segurando. Pera aí. Agora sim, até coloquei uma regata aqui, uma camiseta pra ficar melhor pra gravar. É o seguinte que eu vou esperar a cachorrada da vizinha parar de latir pra não atrapalhar o vídeo. Só tem 54 cachorros, vai ser jogo rápido. Aí, acho que agora acabou, vamos ver se eu consigo voltar na minha linha de raciocínio. O cara que vive sozinho hoje, que muitos homens hoje vivem sozinhos, talvez seja o seu caso, é tudo uma questão de saber aprender a conviver sozinho. É mais uma questão de costume, né? Eu acredito fielmente que o ser humano se adapta a tudo, se adapta a todo tipo de existência, certo? Mas o que acontece? Ai, cachorrada. Ai, por que agora que eu ia gravar você tem que começar a latir? Ai, haja autocontrole, velho. Vamos ver se agora eu consigo concluir. Se aparecer latido de cachorro aí no áudio, tenta não dar bola. Mas é o seguinte, vamos ao que interessa. Você é um cara que vive sozinho, trabalha, estuda, economiza, investe seu dinheiro. Você é um cara que não precisa, entre aspas, de ninguém pra nada. Eu digo entre muitas aspas porque nenhum ser humano é uma ilha, independente se for homem ou mulher. Todo mundo precisa do outro para sobreviver, né? Como eu já disse em outros vídeos até, se você não precisa de ninguém, então manda cortar a tua energia, porque você é autossuficiente, você consegue gerar a tua própria energia elétrica, não precisa de companhia de água, você pode gerar a tua própria fonte de água. Já falei mais aprofundado nisso sobre outro vídeo. Depois eu deixo na descrição aí. O ponto chave é o seguinte: o fato não é não precisar de ninguém. O fato é você conseguir conviver consigo mesmo na sua solitude, na sua plenitude, principalmente para você que já tem mais de 35 anos, que já passou, né, já é 30 a mais. Para você é mais difícil, porque provavelmente você já teve um casamento de longa data. Muitas pessoas saíram da casa dos pais e foram direto para um casamento, viveram muito tempo e depois que veio a maturidade, aí às vezes o casamento foi por água abaixo, não sobreviveu os dias de hoje, as redes sociais e todo esse lixo que está contaminando os relacionamentos. É difícil manter o relacionamento hoje em dia? O que precisa então para solucionar? Ou você tem uma parceira de muita confiança, que são casos raros, mas existem. Posso dizer que eu sou privilegiado nesse ponto. Ou você aprende a conviver sozinho, a não depender das pessoas, mesmo pelo fato de você ter que conviver com as pessoas. Esse é um segredo, uma dinâmica, um detalhe que faz toda a diferença. Por quê? O fato de você não precisar das pessoas não quer dizer que você tem que viver sozinho numa caverna. A questão é,
o quanto é bom você gostar de estar sozinho. O quanto é bom, quanto é saudável você ter o teu próprio canto, você ter os teus próprios momentos. Geralmente a pessoa que é acostumada a viver em família, a ter uma casa cheia de gente, seja você que mora com seus pais ou você que mora com sua esposa e filhos, você está habituado a conviver com mais pessoas, a dividir seu espaço, a dividir seu tempo, a ter menos privacidade, etc, etc. Quando você muda de vida, no sentido de quando se inverte a chave e passa a viver sozinho boa parte do tempo, porque, por exemplo, você trabalha de manhã até 6 horas da tarde, saiu do trabalho, você vai para casa onde você está sozinho. Até o outro dia, digamos que você não vai sair de casa, até o outro dia, você vai ficar aí pelo menos umas 12 horas sozinho em casa. Às vezes você se pega sem ter o que fazer, às vezes você pega é, entediado, solitário, deprimido. Se esse é o seu caso, então presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Parece clichê, parece que é uma besteira que eu vou falar, mas o importante é você ocupar a sua mente com algo produtivo. Seja você aprender a investir o seu dinheiro ao invés de gastar em bobagem, seja você estudar algo que vai te trazer talvez um benefício a mais no sentido de aprender uma nova profissão ou aprender algo que vai melhorar a profissão em que você já está, ou então algo que vai trazer uma renda extra, etc, etc, para você assim melhorar de vida, prosperar. E no sentido de cuidar da sua própria casa. Para quem não viu, no vídeo passado, mostrei um trechinho ali, eu fazendo meu próprio almoço. Se você não viu, vou estar deixa nos cards aqui ou na tela final, você dá uma olhada lá. Por que isso é importante? Porque depois que você se habitua a fazer a sua própria comida, lavar a sua própria roupa, que era o que eu estava fazendo agora, inclusive. Até a foto de perfil da capa foi tirada agora eu lavando a minha própria roupa, aproveitando o sol, já é sábado. Então, aproveitar. Depois tem que fazer toda a faxina da casa, depois tem que lavar o carro, depois ir ver a namorada. Tudo isso são detalhes, mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando você, mesmo que você não goste desse tipo de tarefa, você se obriga a fazer, porque se você, a menos que você tenha muito dinheiro e pague uma empregada, mas se você é uma pessoa comum, e a menos que você não tenha quem faça isso por você, você se obriga a fazer. Só que aí que tá, esse se obrigar a fazer, hoje, amanhã, depois de um certo tempo, se torna um hábito. E esse hábito, essa disciplina que você tem que fazer, acaba sendo benéfico a longo prazo. Porque enquanto você está cuidando de si mesmo, cuidando da sua própria vida, da sua casa, da sua alimentação, das suas roupas, etc, etc, você está ocupando a sua mente. Quando você está ocupado, você não tem tempo para pensar bobagem, não tem tempo para ficar triste. Porque as emoções nós não controlamos, a gente apenas sente. O que a gente controla é isso aqui. E quando isso aqui está vazio, as nossas emoções tomam conta. Porque é uma matemática muito simples. Se você a tua mente está vazia, não está ocupada com nada, tem espaço suficiente para as emoções aflorarem. A emoção olha para o seu raciocínio, já que ele não está fazendo nada, então faço eu. E aí é onde você começa a ficar deprimido, a ficar triste, a ficar com raiva, a ficar... as suas emoções, elas tomam conta de você. E quando você ocupa, aí o racional diz, pronto, desce de volta, desce aí, fica no teu canto, que agora deixa que eu trabalho. Deixa comigo aqui que eu cuido. E aí é que está o segredo, quando você aprende a controlar isso, como eu sempre digo, e como eu acabei de dizer, você não controla as emoções, apenas o seu mental, é aí que você passa a ter o domínio das suas emoções. Por exemplo, agora eu tive que fazer um trabalho, entre aspas, que para mim não é trabalho, é uma coisa que eu gosto de fazer, tá aqui compartilhando isso com vocês.
E se você tá curtindo já, deixa um joinha aí. Como eu falei, então eu tinha que fazer isso, o meu racional dizia para fazer isso, a minha emoção também, mas teve obstáculos. Os cachorros que estavam latindo, que iam atrapalhar o vídeo, iam atrapalhar o áudio, a hora passando e eu tenho um monte de coisa para fazer. O que acontece? Eu vou me frustrar, vou, sei lá, brigar com o vizinho para mandar os cachorros parar de latir? O cachorro, ele não tem culpa, ele só segue o instinto dele, ele tá sendo ele mesmo. Vou agora mandar o relógio parar de correr, o tempo parar porque eu tenho que gravar um vídeo. Não. A gente tem que aprender a conviver com os obstáculos, a aceitar e ser grato pelos obstáculos. Porque é isso que te torna mais forte. Quando você aprende a controlar a sua emoção, seja de fúria, de raiva, de frustração, o que quer que seja, quando você ultrapassa esse obstáculo, você sente que você venceu. É a mesma coisa que ir pra academia. Às vezes você tá com preguiça, tá cansado, fala, putz, eu tenho que treinar. Mas eu tô com uma preguiça, eu tô cansado, hoje não tô afim de fazer. Mas aí o seu racional entra em jogo e pensa, mas isso vai ser bom pra sua saúde. Mas você tem que cumprir, você prometeu que você ia praticar um exercício, você se comprometeu a fazer algo, então bora pro jogo, né? Vamos pra cima. Aí quando você entende isso, quando você força, você supera o seu cansaço, quando você vai lá e começa a treinar, minutinhos depois que você já está treinando, parece que o seu corpo, ele é como se ele dissesse assim, ok, não consegui vencer, eu tentei, te mandei um monte de preguiça, de canseira aí para fazer você guardar suas energias, mas pelo visto fui derrotado, não consegui, então vai, treina aí. Tá aí a energia que você precisa. Você vai e faz um bom treino, ou pelo menos um treino ok. E quando você termina esse treino, o seu racional entra em jogo e fala, tá vendo como você conseguia? Olha aí, ó, você conseguiu. Mais um dia vencido. E aí é que vem o resultado, aí é onde vem o sentimento de eu venci, eu consegui. Aí é onde entra o jogo, eu superei. E quando você tem esse resultado, você passa a buscar esse resultado sempre. Por quê? Porque você sabe que isso vai ser benéfico para você, você sabe que isso vai te ajudar, seja psicologicamente, fisicamente, até espiritualmente. Porque é muito fácil você se jogar no sofá e falar, não vou fazer, tô cansado, tô com preguiça. Mas quando você faz e vê que conseguiu, isso é extraordinário para você. Então passa a fazer isso diariamente. Fazer o quê, mano? Vencer pequenos obstáculos, pequenos trajetos todos os dias, que é lavar uma roupa, fazer uma comida, limpar a casa, varrer ali a sala. Faz pequenas mudanças, né? Gira essa chavinha e faz pequenas coisinhas. E quando você tiver essa satisfação de ter vencido, de ter feito, de ter realizado, você passa a sempre a galgar obstáculos maiores, fazer coisas maiores. E essa recompensa que o seu cérebro te dá depois desse sentimento satisfatório vai fazer você se sentir cada vez melhor. E quanto mais você se sente melhor, menos você necessita dos outros. Mas você ainda quer estar com as outras pessoas. Só que aí o jogo é totalmente diferente. Porque aí você vai estar porque você quer, porque você deseja e não porque você precisa. Deu para sacar a diferença? Esse é o ponto-chave. E isso muda vidas. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se fez sentido para você, deixa um joinha aí, se inscreva. Se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser que eu fale mais sobre isso, digita aqui nos comentários, manda sua pergunta, sua dúvida, o que é que você deseja, comenta aí, e que eu vou tentar trazer nos próximos vídeos. Eu faço vídeo toda semana, geralmente menos sábado e domingo, mas apesar de que hoje é sábado eu tô aqui gravando, mas geralmente nesse dia eu tô gravando pro canal Mano Sena Histórias, vai estar aqui na descrição.
Se você gosta de notícias também, canal Mano Sena Notícias também. E falando em trabalho, dinheiro, finanças, empreendedorismo, se você se enquadra nesse perfil, o canal Dicas do Mano Sena é pra você. Tá aqui abaixo, se inscreva aí. E até o próximo vídeo, certo? Fui!